Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 29 de maio. Também falando aí sobre o fechamento do mês no Ibovespa. Maio bem ruim, fazendo jus à frase sell in May and go away. Mas o fato principal é que no pregão de hoje, queda de 2,25%, fechamento para baixo do nível de suporte que já vinha sendo respeitado por 3 pregões. Então, confirmando ainda mais a mudança de cenário para o índice Bovespa, 2 semanas muito fortes de baixa, essa semana com queda de 2,97% e terminando o mês aqui com queda de 6,17%. Cheguei a postar na minha página no Google Plus uma imagem do gráfico mensal falando sobre esse nível aqui na faixa dos 54.500 a 55 mil pontos. É uma região nessa faixa de pontos aí que já funcionou como suporte, já funcionou aqui suporte, aí veio a funcionar aqui como resistência, resistência, aqui também resistência, depois passou a funcionar aqui como suporte, passou direto no mês passado e voltou para baixo desse nível, que é algo negativo. E olhando para os zigue-zagues também da movimentação de alta, de baixa, aqui estaria mais coerente para ter agora uma movimentação para baixo ou movimentação lateral. E aí o mês terminando de forma bem negativa, a perda da mínima desse mês, que é o caminho mais provável no decorrer de junho, aumenta a chance de acontecer aqui essa movimentação para baixo no gráfico do Ibovespa, ou seja, mudança de cenário, e principalmente de curto a médio prazo. E olhando em termos de suporte para o Ibovespa, mais significativo nessa movimentação para baixo, que pode ir até direto lá na segunda-feira, é a região dos 52 mil pontos. Então, nessa faixa dos 52 mil pontos, se for direto para baixo, continuar a queda que apresentou no pregão de hoje, aumenta a chance de ter um repique de alta a partir dessa região aí por volta dos 52 mil pontos. PETR4, Petro terminou o dia com queda de 2,68%, terminou não ficando um pouco mais aqui em cima, e também pelo G60 não consegui observar uma entrada, porque a queda aconteceu principalmente na última hora de pregão, mais forte foi a última hora de pregão. A queda da última hora de pregão foi de 2,07%, a queda do dia foi 2,68%. Ela estava bem travada no dia inteiro aqui e andou muito na última hora de pregão. Na verdade, boa parte dos ativos geraram a última hora de pregão bem negativa para aí o Ibovespa, né, que terminou carregando no Ibovespa. E olhando aqui para o semanal, queda de 5,73%. O ativo está em tendência de baixa no curto prazo. Então, no meu entender, o caminho mais provável para a Petro é na faixa ali dos 12, num primeiro momento, 12 a 11 reais e 82 centavos. Essa faixa de preço, podendo trazer algum repique, mas enfim, é um ativo que para mim fica um pouco mais para a ponta vendedora nesse momento do que pensamento na ponta compradora. Então, enquanto ela não voltar para cima dos 12,78, buscaria por oportunidades de day trade na ponta vendedora, tentando pegar um movimento que vá buscar essa faixa de preço que eu acabei de mencionar. No mensal, a ação gerou ali uma queda de 5,52% e voltou a fechar abaixo dos R$13, que vai passar a funcionar como um patamar mais significativo de resistência, no meu entender, de 12,80 a R$13 para Petro. Vale 5 terminou o dia com queda de 2,56%, lá em 16,76. Ampliou bastante a queda também puxada bastante na última hora de pregão, 1,47% só na última hora de pregão. Então, se essa ação perde essas mínimas, ela desmonta um pouco aquela possibilidade de uma compra de fundo no gráfico diário que eu vinha mencionando até a videoanálise de ontem. Mas se ela também abre o pregão de segunda-feira forte para cima e reverte aqui esse candle, que seria, no meu entender, menos provável, já olharia assim para uma possível compra da Vale para swing trade. Um fundo ascendente, depois de reverter esse forte candle de baixo, aumentaria a chance de ter aqui uma movimentação para cima no papel. Mas assim como eu comentei na Petro, enquanto a ação estiver respeitando aqui essa região em torno dos R$17,20 e principalmente um patamar aqui, olhando para o G60, um patamar de R$17 a R$17,10, fica mais para venda de day trade em busca aqui desse suporte na faixa dos R$16,45. Através aí de topos descendentes, ou topo pode ser até ascendente no gráfico, dependendo do que acontecer no intraday, topo no gráfico de 10 ou 15 minutos, tanto na Petro quanto na Vale. Semanal terminou a semana com 1,7% de queda, quarta semana aqui de movimentação para baixo, essa aqui chegou até fechar em leve alta, mas é um candle de baixa,
e enfim, 4 candles de baixa, na verdade 5 candles de baixa aí consecutivos aí na Vale, enfim, 4 semanas corrigindo, no meu entender, toda essa subida que ela apresentou aqui no gráfico, olhando essa tendência de alta. Então, se ela perder esses 16,45, monta tendência de baixa no curto prazo a Vale. Mensal para esse papel, a queda foi de 7,66%, mas para mim ainda continua dentro de um movimento de alta no gráfico mensal, que pode trazer ainda repiques aí de curtíssimo a curto prazo para essa ação, subida. Olhando agora para outros ativos, selecionei os principais ativos aqui para comentar nesse fechamento de mês. Itube 4, os bancos foram muito mal nesse mês, nessa semana principalmente. O mês aqui para Itube 4, um desastre, 10,87% de queda, montando topo abaixo do nível do topo anterior, muito ruim. Pregão aqui tentou fazer uma correção, não conseguiu. O pregão de hoje cai 2,47% e aponta mais para essa região de suporte aqui na faixa dos 33,82. De maneira 33,82 a 33,57. Então, de maneira geral, para compra, vamos ter que arriscar um pouco mais. Seja comprar mais usando estratégia contra a tendência, ou seja, papel em cima de suporte, nível de suporte mais significativo, com o cenário mais esticado para baixo, tentando pegar uma entrada num valor mais próximo da mínima possível para que o stop fique abaixo da mínima atingida. Essa vai ser a alternativa. Foi o que a gente fez no BBDC4, mas a ação evoluiu bem no primeiro dia, assim como a Itube 4, e depois reverteu, não acionou o stop ainda, mas ficou muito próximo do stop no pregão de hoje. Então, Itube 4 é um desses ativos. A BEV3 também está em tendência de baixa de curto prazo, anulou a tendência de alta de médio prazo, mas a de longo prazo continua apontando para cima. De maneira geral, é um papel também que me chama mais atenção para compra no decorrer da próxima semana, vindo para testar uma região mais próxima dos R$18. E dependendo do que ela apresentar nessa região dos R$18, é o que me chamaria atenção para compra em cima de ABEV3. Se começar o repique de alta a partir do que ela já está fazendo, que é um repique de alta, no meu entender, já de 2 pregões, já tem resistência imediata em torno de 18,54 e o próximo nível já vai ficar ali nos fundos anteriores, com o topo anterior, na casa dos R$18,75. CL3 também anulando a tendência de alta. Só acertar aqui o código da CL3. A ação conseguiu hoje fechar abaixo do gap em 40,19 a 40,06. Fechou hoje para baixo de várias mínimas que vinha, vamos dizer assim, respeitando esse nível de suporte. A ação perde toda essa região, fecha forte para baixo, configura lá de maneira clara um movimento de baixa no gráfico semanal, trazendo uma correção maior de toda a sua tendência de alta de longo prazo, uma chance de ter uma correção maior. De imediato não vejo oportunidade de compra, teria que aguardar. Para mim o mais interessante seria mais próximo possível de uma região em torno de 39,40, uma zona de suporte nesse patamar. Primeiro nível de suporte aqui pela frente, por volta de 39,75, aí depois o outro nível que eu mencionei. O desafio principal para esse papel no decorrer de junho seria voltar a trabalhar acima dos R$ 41,30. Para mim, esse seria o principal desafio para a CL3. BVMF3 mal, fechou depois de ter feito aqui essa tentativa fraca de subida, queda forte, queda de 3,33%, já em cima de um nível de suporte, que é aqui na faixa dos R$ 11,22, essa região aqui de topo anterior, vai coincidir aqui com essa faixa que ela está batendo. E depois disso mais na faixa dos R$11. A faixa dos R$11 é o que mais me chamaria atenção para compra na próxima semana, arriscar a compra contra a tendência, dependendo também do que ela fizer, para tentar pegar alguma sinalização mais interessante de entrada e com stop mais curto possível. Na semana queda de 4,99% e no mês 8,59%. Então para mim o caminho mais provável para esse papel segue sendo ali uma busca ali de uma região abaixo até de R$11. Em torno de R$11 a R$10,90. E por último aqui, CROT 3. CROT 3 que vinha tendo ali uma tendência de alta, até a CROT 3 que estava numa tendência de alta de curto prazo, anulou essa tendência pelo gráfico diário. Perdeu ali a região de suporte, confirmou 2 fechamentos aqui para baixo dessa região de suporte, é um sinal um pouco mais importante. Monta um topo no semanal
em cima de um patamar significativo de resistência. Se olhar aqui, é esse patamar todo aqui que eu mencionei lá no semanal, isso aqui no gráfico diário. Então monta um topo lá no semanal, abre espaço para um movimento de baixa, apontando para o suporte mais baixo aqui em torno de, primeiramente na faixa dos R$ 11 a R$ 10,90 e depois o próximo nível R$ 10,35. Então mais um papel que faz essa configuração e por enquanto vai dando um indício maior de dar uma retomada aí de uma tendência de baixa de curto prazo. Então nesse momento também CROT 3 não se encaixaria de imediato para mim como compra, a não ser que ela volte a trabalhar para cima ali dos R$ 11,85, mas ela vindo aqui mais para baixo, deslanchando aqui mais para baixo essa queda dela, o que me interessaria mais seria um pouco mais para baixo ali, mais para a faixa dos R$ 10,80, alguma alternativa de entrada em cima de CROT 3. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.